Olá, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos iniciar mais uma aula de Sociologia e nós vamos, portanto, apresentar aqui de maneira também introdutória, certo? Os pensadores clássicos da Sociologia, aqueles que são considerados principais. Entre eles, os três principais são Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Todavia, a gente não pode deixar de citar o papel extremamente relevante que teve também o sociólogo e filósofo, certo, Augusto Comte, que foi considerado o pai da sociologia, né? Por quê? Porque pela primeira vez ele enunciou a necessidade de uma ciência capaz de entender a sociedade. Como a gente já viu, certo, esse enunciado, essa formulação de uma teoria científica para entender a sociedade estava muito influenciada pelas descobertas científicas que diziam respeito à natureza. Então, com o avanço das ciências naturais, o Augusto Comte chegou à compreensão de que era possível adotar um método semelhante ao das ciências naturais para explicar o funcionamento da sociedade. Então, por isso, uma ciência da sociedade, uma sociologia. Sociologia é exatamente isso que significa quando a gente vai fazer uma análise etimológica da palavra, certo? Bem, mas de toda forma, nós precisamos destacar que os principais são exatamente Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Esses são considerados os três porquinhos da filosofia, né? São considerados os teóricos basilares, vamos dizer assim. Bem, é muito importante a gente aqui fazer uma breve apresentação histórica. Desde o século XIV, né, a Europa ela vivenciava um processo de transição, né, da sociedade feudal para a sociedade moderna e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Né? O que é a burguesia? A burguesia é uma classe social que detém os meios de produção na sociedade capitalista, ou seja, que é dona das terras, que é dona das fábricas. Portanto, é a classe que explora o trabalho. A diferença aí fundamental da produção, da maneira de produzir capitalista para a maneira de produzir feudal, é que na maneira de produzir capitalista, no modo de produção capitalista, o trabalho ele não é um trabalho baseado na escravidão, como foi no escravagismo, muito menos do arrendamento de terras, como foi no período feudal. É um trabalho assalariado, né, onde o operário, o trabalhador, tem a impressão de que recebe pelo que produz, certo? No caso, recebe um salário equivalente à sua produção. Mas quando a gente vai observar, certo? Analisar economicamente a questão, nós vamos perceber que ele recebe menos do que o que produz. É isso que o Karl Marx chamou de mais-valia. Depois a gente vai compreender melhor esse processo. Bem, então esse período aí, ele vai ser um período de transição e vai ter alguns eventos muito importantes, como por exemplo a Reforma Protestante, ocorrida ainda no século XV, certo? Que vai, vamos dizer assim, questionar a lógica, a fundamentação teórica da Igreja Católica, né? Que tinha um elemento de força política muito grande, de força econômica também, mas que mantinha os seus fiéis sob o controle a partir de uma brutal repressão, seja com a Inquisição, né, seja com a cobrança de indulgências. Então, a Reforma Protestante, vamos dizer assim, ela apresenta uma visão do cristianismo que é correspondente a essa nova classe social que está surgindo, que é a burguesia. Perfeito? Então, é muito importante a gente fazer essa associação. Então, era uma classe, a burguesia, que exigia mais liberdade de comércio, de lucro, de concorrência, certo? Mas também mais liberdade de ideias, de pensamento, porque se não fosse assim, não conseguiria se afirmar como classe, beleza? Então, vão ter alguns eventos que vão marcar a presença dessa burguesia. A Reforma Protestante é uma delas, que vai ter uma influência significativa, né? Inclusive
podemos dizer assim, estimulando mudanças políticas, né, que aconteceram posteriormente. E aí a gente pode citar no século XVI e XVII, né, as revoluções científicas, a própria Revolução Inglesa, né? Nós vamos ainda ter no século XVIII a independência das 13 colônias, no caso dos Estados Unidos, né? Que, como vocês sabem, era um país colonizado pela Inglaterra. E depois nós vamos ter a própria Revolução Francesa, né? Onde vai ser derrubado, vamos dizer assim, o chamado Antigo Regime, o absolutismo na França. Essa Revolução Francesa ela também tem um destaque muito grande. Tudo que eu falei, todos os eventos que eu falei, tem um destaque, tem importância. Mas a Revolução Francesa foi o modelo clássico de revolução burguesa, certo? Então ela precisa ser estudada assim com mais minúcia, né? Isso é algo que a gente vai fazer depois, mas eu já deixo a dica para que vocês possam, portanto, estudar esses conteúdos. E aí a gente vai ter, concomitante ao desenvolvimento da Revolução Francesa, né, no seu período pré-revolução e revolucionário, o iluminismo, né, surgindo como movimento filosófico, né, e político também, porque representava um conjunto de ideias que a burguesia francesa estava desenvolvendo contra a sociedade feudal e contra o modelo de pensamento da Igreja Católica, que era completamente favorável à manutenção da sociedade feudal e das monarquias absolutistas também. Certo? Então a gente vai ter filósofos importantes, né, representantes do iluminismo, como Montesquieu, Voltaire, né? Então são questões que nós precisamos, portanto, destacar. Bem, o nascimento da sociologia, certo? Ele também traz como elemento muito importante, certo? Como eu já toquei aqui, essa influência, né, do desenvolvimento das ciências naturais para uma interpretação da sociedade. E é aí que surge o Augusto Comte, certo? O Augusto Comte, ele era um filósofo, né, mas que está ali observando esse processo. Então, a ciência, para o Augusto Comte, né, ela é a principal chave de crescimento intelectual e moral da sociedade, né? E, portanto, utilizar o método das ciências naturais para explicar a sociedade seria, vamos dizer assim, a eliminação de todos os problemas que existiam. Você percebe que durante a trajetória da filosofia vão ter diversas teses, né, explicando o que é a sociedade, o que é o ser humano. E para o Augusto Comte, essas teses estão equivocadas porque elas abrem mão da ciência, ou não tem uma análise assim objetiva como a ciência. Mas o que é que a ciência diferencia da filosofia? A gente já estudou isso. Podemos dizer assim que são vários aspectos que diferenciam a ciência da filosofia. Mas o principal, certo, que são dois conhecimentos racionais, mas um exige necessariamente a experimentação. No caso, a ciência. Certo? A filosofia não. A filosofia ela exige um desenvolvimento lógico de ideias, um encadeamento de ideias que tenha um objetivo que é resolver problemas, mas não necessariamente, certo, um processo de experimentação para ferir as hipóteses. Então é isso que a ciência vai trazer aí, podemos dizer assim, de substancial em relação à diferença com a filosofia. Muito importante também dizer que a filosofia aborda tudo, né? Tudo é objeto de estudo da filosofia. Já a ciência ela é segmentada, né? Existe uma ciência para cada tipo de objeto. Né? O que o Augusto Comte estava propondo era uma ciência da sociedade. Né? Isso vai ser chamado, esse movimento proposto pelo Comte vai ser chamado de positivismo. E claro que vai ter muitas contestações, porque a sociedade, ela, muito embora seja feita de seres humanos, que são também animais, mas esses seres humanos se diferenciam significativamente dos demais animais, porque esses seres humanos, eles não apenas agem determinados pela natureza, mas eles também interferem conscientemente na natureza, ou seja, eles modificam a realidade natural. Então, aplicar esse método das ciências naturais nos seres humanos seria, vamos dizer assim, no mínimo cometer alguns equívocos. É isso que os caras posteriores
ao Augusto Conte vão desenvolver. Mas esse é um assunto que a gente vai dar continuidade na próxima aula, certo? Por enquanto, anotem tudo que eu coloquei até aqui e a gente se encontra no próximo momento.